Nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre os efeitos da justificação de Cristo em nós. Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra e rogamos que o Teu Espírito fale conosco, fale aos nossos corações, fale à Tua igreja nesta noite, trazendo-nos instrução, correção, admoestação e esperança, Deus. A esperança que não confunde, esperança que emana da palavra do Senhor. Que o Senhor mesmo, Deus, aplique, ó Deus, em nossas vidas, diante das nossas necessidades, pois o Senhor conhece cada um de nós, Deus, e sabe daquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite. Rogamos a Tua direção, que traga a nossa mente cativa ao Senhor, concentrados, Deus, para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos instruir, por meio desta palavra do nosso irmão Paulo, a princípio, Deus, para a igreja de Roma, mas também para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a doutrina da justificação é uma das principais doutrinas da história do cristianismo, de um modo geral. Sobretudo, num tempo onde ela precisou ser lembrada de modo muito incisivo, porque foi num contexto onde a salvação e as bênçãos de Deus estavam sendo condicionadas àquilo que o homem poderia fazer, aquilo que o homem deveria fazer. A doutrina da justificação é uma doutrina bíblica e sempre esteve presente na Escritura, mas durante um bom tempo na história da igreja ela foi esquecida, foi abandonada, né? A doutrina da justificação surge, por exemplo, num contexto histórico, para se levantar contra uma prática muito comum no século XVI pela igreja, pelos romanistas, né? Que era a doutrina do purgatório, a doutrina das indulgências. Então, homens como Lutero, posteriormente Calvino e tantos outros, se levantam para dizer não é assim. A bênção de Deus, o favor de Deus, não depende de nada a não ser somente da fé. Somente pela fé. O justo viverá pela fé. Foi o que nós lemos aqui, né? Em Romanos capítulo 1. E isso continua sendo uma lembrança muito necessária nos nossos dias, irmãos. Nos nossos dias. Tudo nessa vida nós pagamos. É assim ou não é? Como era bom aquele tempo quando nós achávamos que existia alguma coisa de graça, né? Escola pública ninguém paga, né? Hospital público é bom porque é de graça, né? Nós, quando a gente cresce um pouquinho, a gente sabe que absolutamente nada que nós adquirimos de graça, né? Tem sempre um preço a ser pago. Ou foi pago por você, direto ou indiretamente, ou alguém pagou por você. Talvez isso seja um dos motivos pelos quais, culturalmente falando, é tão difícil para as pessoas entenderem que não é preciso que elas façam absolutamente nada para receberem o favor de Deus. Eu não sei se os irmãos têm noção disso, porque o nosso meio reformado, né, nosso meio presbiteriano, a doutrina da justificação é muito solidificada, mas a verdade, irmãos, é que nas igrejas evangélicas, Brasil afora, falar de salvação, falar da bênção de Deus, sem mérito algum do homem, é um tema polêmico. As pessoas, do modo geral, têm muitas dificuldades com essa ideia de receber a bênção de Deus sem que elas façam nada.
Como assim? Não é preciso fazer nada? É exatamente assim. Porque se não fosse assim, como diz o próprio apóstolo Paulo, não seria pela graça. Mas por que nada é preciso ser feito? Pelo menos não por nós. Porque foi feito por Cristo. As obras não são as nossas, mas são as obras de Cristo. É justamente isso que Paulo está abordando aqui, num tempo e num contexto do mundo greco-romano, do mundo judaico, onde se no povo judeu, de um modo geral, havia uma ênfase muito grande no cumprimento da lei, na obediência à lei e ao cumprimento disso. De um modo geral, nesse mundo greco-romano, principalmente em Roma, onde Paulo está escrevendo essa carta, na relação dos seus habitantes com o panteão de deuses que existia, havia uma relação de subserviência muito grande entre eles, onde o adorador, aquele que alcançava a bênção de Deus, sempre tinha que fazer algo ou alguma coisa. Sempre tinha que existir um sacrifício, uma oferta, uma oferenda. Então vem Paulo com essa doutrina um tanto revolucionária para mostrar que a obra de salvação operada na vida do homem, o favor de Deus, o qual o homem alcança, não depende dele mesmo, mas depende apenas da obra do Senhor Jesus. E ele vai desenvolver isso aqui no início do capítulo 5, mostrando os efeitos da justificação de Cristo na vida do homem. Mas o que é a justificação? Antes de entrarmos mais propriamente no texto, o Catecismo Maior do Westminster, lá na pergunta 70, pergunta, o que é a justificação, e eles mesmos respondem, permitam-me ler para os irmãos, e eles dizem que a justificação é o ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele mesmo perdoa, aceita e considera justas as pessoas diante dEle, não por qualquer coisa nelas operada, nem por elas feitas, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, neles imputada por Deus e recebido somente pela fé. Eu gosto sempre de exemplificar, que a justificação pode ser ilustrada através de alguém que tem uma dívida muito grande, que tem uma conta muito grande. Você já teve uma dívida paga por alguém? Uma dívida que estava lá e você, quando foi pagar, descobriu que alguém já tinha pagado a conta, Isso às vezes acontece com alguns amigos, irmãos, que querem fazer um agrado, quando a gente vai num restaurante, Então o indivíduo vai lá, ele nem pergunta se você quer dividir a conta, ele vai lá e paga, A gente se sente até um tanto constrangido com isso, Essa é a ideia da justificação, é a ideia de alguém que paga uma conta que era nossa. Alguém que assume uma dívida que era nossa. A grande questão é que aqui nós estamos falando da dívida das dívidas, Uma dívida que nem mesmo nós conseguiríamos pagar. É a dívida que foi contraída por quem? Por Adão e Eva, lá no Éden. Eles contraíram essa dívida. Essa dívida é uma dívida de morte, a ser paga com sangue. Sangue que o nosso mesmo não seria suficiente. Nem o nosso sangue mesmo seria suficiente para obtermos tal salvação. Mas o sangue do Cordeiro perfeito, sim. Então é Ele que opera em nós essa maravilhosa obra de salvação. E o que Paulo vem apresentar aqui são os efeitos dessa justificação de Cristo em nós. O que é que acontece na prática quando somos justificados por Deus por meio de Cristo Jesus? Acontece que nós temos paz com Deus, temos esperança na glória, temos regozijo nas tribulações e temos o amor de Deus. São esses os 4 pontos que nós veremos nessa noite. Se não vejamos o primeiro deles, quando Paulo nos mostra que, justificados por Cristo, nós temos agora paz com Deus. Acompanhe comigo o verso 1, porque Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O que é paz, irmãos? O que é a paz? Para o mundo e para o dicionário do Aurélio, a paz é um estado de espírito. A paz é a capacidade de manter a calma e a tranquilidade. A paz é o oposto dos tempos de guerra e de tribulação. Sempre que
chega o final do ano, né? A gente ouve aquela canção que a gente já está cansado de ouvir, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Esse é o conceito de paz, de um modo geral, do mundo. É a ideia de um momento, um estágio onde tudo vai muito bem, onde tudo está na sua perfeita ordem. Não parece ser esse conceito de paz bíblica, de paz do crente, de paz do servo de Deus. Porque a paz que a Bíblia apresenta é uma paz que, segundo o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala que excede todo o entendimento. A nossa paz aponta, em primeiro lugar, para a nossa relação com Deus. Essa paz aqui que Paulo está tratando, ligada à justificação, tem uma relação com uma paz já conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E não é essa que nós geralmente usamos no dia a dia, né? Olha, hoje o dia foi em paz, né? E a gente fala isso como um sinônimo de tranquilidade, de calmaria, né? Mas a paz a qual Paulo aqui está se referindo tem uma relação direta com aquilo que é contrário à guerra que andávamos com Deus. A continuação do texto que os irmãos leram aí de Romanos, vamos abrir? Romanos capítulo 1. Olha só, no verso 18, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então Paulo fala aqui, no capítulo 1 de Romanos, verso 18, sobre a ira de Deus. Eu sei que isso soa um tanto polêmico, né? Mas é muito comum nós usarmos o termo filho de Deus para todas as pessoas, né? Todos os seres humanos, né? Todos somos filhos de Deus. Culturalmente falando, você até pode dizer isso aí, mas quando a gente olha para a Escritura, teologicamente falando, não é isso aí não. Teologicamente falando, todo homem é filho, sabe de quê? De Deus? Da ira de Deus. Somos filhos da ira de Deus. Passamos a ser filho de Deus quando? Quando somos justificados mediante a fé com Deus por meio de Jesus Cristo. É aí que nós temos paz. E não adianta quão religioso você seja, o quanto filho de crente você seja, o tempo que você está na igreja, o tempo de presbiteriano que você é, se você não teve realmente um verdadeiro encontro com o Senhor, se você realmente não foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo, justificado por Cristo, você continua distante do Senhor, em guerra com Deus, e você é filho da ira de Deus. Só é possível ter essa paz quando de fato somos justificados por Ele. Essa justificação acontece, segundo o próprio apóstolo Paulo, na eternidade. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, lá no verso 4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A doutrina da justificação tem uma relação direta com a própria doutrina da predestinação, da eleição. A justificação de Cristo não aconteceu em nós quando fizemos a pública profissão de fé. Ou quando você levantou a mão lá na igreja que você se converteu e você disse assim: eu recebo Jesus. Não aconteceu ali, mas aconteceu lá antes da fundação do mundo, quando Deus decidiu escolher um povo e chamar um povo para si. Ela também acontece, claro, no momento em que o Senhor Jesus concretiza essa salvação operada em nossos corações, que é esse momento que nós chamamos de conversão. Esse é o momento onde isso é concretizado, onde um passo a mais é dado nesse sentido. É quando fazemos a nossa pública profissão de fé, é quando diante de Deus e dos homens professamos o Deus a quem nós servimos. Romanos capítulo 4, verso 25 diz: o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a justificação. Então, quando nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, quando o Senhor muda o nosso coração, transforma o nosso coração e nos faz uma nova criatura,
É mais um passo dessa justificação de Deus sendo operada em nossos corações, operada em nossas vidas. E tudo isso acontece por meio da fé. A fé aqui é de fato um elemento fundamental nessa nossa relação com o Senhor. Porque de fato nós precisamos crer que Ele é o Filho de Deus, né? Nós precisamos crer nessa salvação, nessa grande salvação operada em Deus por nós. O famoso texto de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, em primeiro lugar, o efeito dessa justificação de Cristo em nós é conceder-nos essa paz com Deus. Nessa relação agora direta que nós temos com o Senhor, sem impeditivos, sem interrupções, sem intermediários. Nós temos livre acesso ao Senhor por meio do sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, essa é uma bênção na qual nós podemos ser lembrados constantemente. Outrora nós éramos inimigos de Deus, mas pastor, eu sempre fui tão religioso, nunca fui inimigo de Deus não. Eu venho de um lar cristão, de um lar evangélico, né? Não, nós não estamos falando de uma relação religiosa com Deus, cultural com Deus. O inferno vai estar cheio de gente religiosa, irmãos. Cheio de gente que cria em Deus. E que nunca foram ateus. Mas que nunca se renderam, nunca se prostraram, de fato, aos pés do Senhor. Nunca seguiram os seus passos. A cada ano cresce o número de evangélicos nesse país. A cada ano. Eu acho que, segundo o último censo, nós já somos maiores que os católicos apostólicos romanos. Sabe o que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Porque se o evangelho é aquilo que de fato transforma a vida das pessoas e faz dela novas criaturas, e tem muito mais gente se convertendo a esse evangelho, ou seja, muito mais gente se tornando novas criaturas, então o natural é que quanto mais cresça o número de evangélicos no país, diminua a corrupção. Sim ou não? Diminua a violência, a mortalidade, os abortos, os assaltos, né? Sejamos um país muito mais ético e nobre. E é exatamente isso que tem acontecido, não é verdade? Não. Nós só pioramos cada vez mais. Parece que junto com o número de evangélicos no país, cresce a violência, a promiscuidade, a desonestidade, a roubalheira, a violência e tudo mais de mal que existe no nosso país. Porque são pessoas que estão abraçando um evangelho religioso, mas não necessariamente estão sendo justificadas por meio de Cristo Jesus. E não estão em paz com Deus, mas continuam sendo filhos da ira de Deus. Mas o texto então diz que agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos então essa paz com Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. E essa paz nos leva então ao entendimento diferente de como agora nós olhamos para a vida e lidamos com os problemas deste mundo caído. Sim, porque se você de fato se rendeu aos pés de Cristo e entendeu o evangelho como ele é, você logo descobriu que é uma falácia essa ideia de que crente não sofre, que crente não adoece, crente não passa por tribulação, crente não chora, crente não entra em lutas e dificuldades. Muito pelo contrário, nós olhamos para a Escritura e vemos que, para mim, uma das ilustrações que melhor apontam para isso é o Senhor Jesus olhando para os discípulos e diz que, olha, eu vos envio como ovelhas para o matadouro. Não é? É essa a nossa luta neste mundo, no mundo no qual nós vivemos. Mas, olhando para o que a Escritura nos diz, na continuação do texto da Palavra de Deus, ela nos mostra que, justificados por Deus, nós temos agora paz com Deus e também temos uma esperança da glória. Acompanhe comigo a continuação do texto, que diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Paulo fala de que
É por intermédio de Cristo que agora nós obtivemos esse acesso a Deus. Eu não sei quantos irmãos já viram uma ilustração que é uma figura muito boa para a evangelização, essa evangelização de uma vez só, né? Essa evangelização de rua, quando você tem a oportunidade de pregar o evangelho para alguém, é a imagem de um abismo entre o homem e Deus, onde Cristo é essa ponte que nos liga de volta a Deus. Aliás, é inclusive esse o sentido da religião, né? A ideia de religar. E isso encontra um respaldo bíblico, teológico, porque é justamente isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado afastou o homem de Deus e criou esse abismo gigantesco. Cristo é esse que, por meio dele, nós passamos a ter acesso novamente ao trono da graça de Deus. Tudo isso por meio da fé, graça a qual nós estamos firmes. E por que estamos firmes a esta graça? Porque ela não depende de nós. Bem, por mais que você seja uma pessoa extremamente disciplinada, você deve saber o quanto nós, seres humanos, de um modo geral, somos instáveis, né? Somos voláteis, somos cheios de altos e baixos, né? E se dependesse de nós, a firmeza que nós devemos ter em Deus, estaremos perdidos. Por que estamos firmes a essa graça? Porque essa firmeza não depende de nós mesmos, mas depende de Cristo nos manter firmes no caminho. Ele é a rocha a qual nós firmamos os nossos pés. As bênçãos as quais nós recebemos da parte dele mesmo são obtidas por meio da graça de Deus. A graça de Deus é esse favor o qual nós não merecíamos jamais, né? Eu gosto sempre de ilustrar que qual a diferença entre misericórdia e graça, né? A misericórdia é quando você deveria exercer disciplina sobre o seu filho, porque ele desobedeceu pela 25ª vez. Mas isso deve acontecer só com os meus, com os de vocês isso não deve acontecer não. Ele desobedeceu pela 15ª vez e ele merece ser disciplinado. Mas você decide agir com misericórdia e não exerce a disciplina. Mas você não só exerce a disciplina, como você compra um ingresso para levar ele ao circo. E lá ele ainda sai com um presente. Sabe como é o nome disso? É graça. A misericórdia é quando você não pune alguém que merecia a punição. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Nós merecíamos a punição, que é a morte eterna. E não apenas isso, ele não só nos livrou da punição, como ele nos deu um presente gracioso, que é a salvação em Cristo Jesus. É a comunhão com Deus. É o acesso, por meio da fé, a essa graça na qual nós estamos firmes. É por isso que nós nos gloriamos nisso. É por isso que nesse pensamento em cadeia lógico, Paulo diz, olha, então nós nos gloriamos na esperança da glória. Irmãos, esse mundo anda carente de esperança. A cada dia as pessoas se tornam mais religiosas. A cada dia as pessoas buscam ídolos para si, para servi-los. Não necessariamente religiosos, né? Um ídolo muito presente hoje é a atividade física, é a estética, é o currículo, é a carreira, é a família. Porque as pessoas andam carentes de esperança. Mas a esperança no coração do ser humano, ela tem uma forma específica, que não pode ser preenchida por nada, senão pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, por meio da salvação operada no coração destas pessoas. Paulo diz que essa esperança na qual nós nos gloriamos é a esperança da glória de Deus. E aqui não é outra coisa senão esse momento glorioso, maravilhoso em que estaremos com o Senhor. Nisso deve consistir a nossa principal esperança. Não que não possamos ter esperança nesta vida, nas coisas deste mundo, sobretudo quando são esperanças lícitas, esperanças piedosas. Continue alimentando aí a esperança de que seu filho um dia pode se converter, seu marido, sua esposa. Continue alimentando a esperança de casar, de ter filhos. Existem boas esperanças que nós podemos alimentar, de bênçãos que Deus pode derramar sobre nós. Mas o próprio apóstolo Paulo nos lembra
em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É porque as nossas esperanças, elas precisam ser escatológicas. As nossas esperanças, as nossas maiores esperanças precisam estar no mundo por vir e não neste mundo. É por isso que essa é uma esperança que precisa estar sempre sendo alimentada, regada em nossos corações, para que de fato possamos estar firmes nela. Mas em terceiro lugar, justificados por Cristo, nós temos regozijo nas tribulações. Porque se por um lado devemos ter a esperança de que um dia tudo isso irá passar, e como nos narra João em Apocalipse 21, não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nem luto, porque todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, nós sofreremos tribulações, perseguições, lutas, dificuldades e aflições. E o grande X da questão na vida do crente, irmãos, é como lidar com estas questões. É como lidar com estas coisas. E eu temo que nós estamos perdendo a habilidade de lidar com isso, irmãos. Eu temo que a nossa resiliência, a nossa perseverança, ela esteja cada vez mais abalada. Isso se reflete diretamente no modo muito ruim como nós lidamos com o sofrimento de um modo geral. E é isso que Paulo vai tratar aqui no verso 3 e 4, porque ele diz, e não somente isso o quê? Nos gloriamos não apenas na glória, naquilo que está por vir, não apenas nas coisas boas, mas nós nos gloriamos também nas tribulações, diz o verso 3. E por que nos gloriamos nas tribulações? Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Tem um livro do famoso pregador John Piper, e o título é Não Desperdice o Seu Câncer. Nele o Piper vai tratar de um modo muito intrigante sobre a nossa relação com o sofrimento. Porque, irmãos, de um modo geral, quando nós estamos passando por momentos difíceis, tudo que nós mais queremos é o quê? Sair de lá. Tudo que nós mais queremos é que essa tempestade passe. E nós ficamos até um tanto angustiados para que ela passe logo. E ali, muitas vezes, perdemos a oportunidade de sermos moldados por Deus. Porque é na tribulação, é na tempestade, são nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações, no sofrimento, que o Senhor aperfeiçoa a nossa fé. Que o Senhor nos faz crentes melhores. Que o Senhor aumenta a nossa resiliência, a nossa capacidade de perseverar e de permanecer firme. É ali. Por que nós respeitamos tanto, ou pelo menos deveríamos, aqueles que nós chamamos de experientes, né? Mas que são os idosos, são as pessoas mais velhas, são aqueles os quais a vida já deixou de cabelos brancos. Por que nós respeitamos tanto essas pessoas? Qual é o princípio que há por trás do respeito que um jovem, um adolescente, precisa ter por alguém que tem 10, 20, 30, 50 anos mais que ele? O princípio é simples e é geral. Aquela pessoa já viveu muito mais do que outros que estão começando a vida agora. Já passaram por muitas coisas. E quando a gente fala por muitas coisas, a gente nunca pensa nas coisas boas, né? Nós pensamos em todo o sofrimento, toda a dificuldade, toda a luta, tudo que a pessoa passou para chegar até ali onde ela está, no que se refere à sua saúde, à família, à vida do trabalho. Porque tudo isso é instrumento de Deus para nos moldar. Paulo diz que essa tribulação produz então perseverança. Você sabe qual é o significado real lá do grego para a ideia de perseverança? É a ideia de sofrer pacientemente. Eu gosto dessa tradução, dessa ideia. Aguentar firmemente. Permanecer consistente e resistir. E todos nós sabemos que não é fácil, né, irmãos? Nós estamos falando de algo que dói.
de algo que tira o nosso sono, de coisas que tentam roubar e perturbar a nossa paz, trazendo-nos ansiedade, preocupação, medo, angústia. Mas devemos permanecer firmes. Por que isso? Porque essa tribulação a qual nós passamos produz essa perseverança. O Senhor Jesus disse, registrado lá em Mateus capítulo 13, sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A perseverança é uma característica do crente, irmãos. É uma característica do servo de Deus. Este ato de permanecer firme em todo e qualquer momento diante das tribulações que a vida nos impõe. Mas Paulo continua dizendo, num pensamento também em cadeia, dizendo que essa perseverança, então, essa tribulação produz perseverança, e essa perseverança traz a experiência, e essa experiência, por sua vez, traz a esperança. Esperança. E essa esperança, Paulo diz que é uma esperança que não confunde. Você já foi decepcionado por colocar a esperança em algo ou em alguém que não deu certo? Todos nós, né? E por mais que a gente saiba que isso é um negócio que não dá certo, a gente vai lá e faz de novo, né? Os políticos têm uma excelente habilidade de fazer isso conosco, né? A gente diz assim a nós mesmos, né? A cada 4 anos, eu não confio mais em ninguém. Olha, não adianta, não acredito mais em ninguém. Até que surge alguém com um papo bonito, falando bem, com boas propostas. Aí você começa a pensar assim, você diz, rapaz, olha, isso aí talvez, não é? Pronto, nasceu a esperança ali. É só esperar um pouco que ela vai se esvair e você vai se decepcionar mais uma vez. E isso vai acontecer não são só com os políticos, né? Irmãos, isso acontece nas relações mais próximas, isso acontece com o marido, acontece com a esposa, acontece com o filho, com o pai, acontece com o pastor, acontece com o chefe, porque nós somos falhos, irmãos. Somos limitados. Nós falhamos uns com os outros por coisas que fogem do nosso controle. Você já faltou um compromisso e ficou chateado consigo mesmo, mas você não podia fazer absolutamente nada por aquilo? É claro que isso acontece, né? A gente se programa, faz o plano A, o B e o C, e Deus dá um jeito e chega lá e joga água em tudo isso aí e acontece tudo do jeito que você não planejou. E alguém que estava lá esperando você foi decepcionado. Mas olha só que magnífico, Paulo fala de uma esperança que não confunde. Porque Cristo é esse no qual de fato nós não só podemos, mas devemos colocar toda a nossa confiança e a nossa esperança. Pois Ele é este que não nos decepciona jamais. Afinal de contas, Ele não está sujeito a todas as limitações às quais nós estamos. Ele é este Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas em suas mãos. Em terceiro lugar, então, nós vimos que em Cristo nós temos esse regozijo nas tribulações. Mas em quarto e último lugar, na continuação aí do verso 5, Paulo diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus então é derramado em nossos corações por intermédio do seu Espírito Santo, o qual nos foi outorgado. Justificados por Cristo, irmãos, nós temos paz com Deus, nós temos esperança na tribulação, regozijo nas tribulações, e nós temos o amor de Deus. Vamos ver em que nível é esse amor de Deus. Vamos continuar aí no capítulo 5, porque do verso 6 em diante diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando
inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o nível do amor de Deus. Paulo faz um exercício aqui com os romanos e também conosco, que é muito bom, né? Olha, podia ser que alguém se anime a morrer por uma pessoa boa, por uma pessoa justa, não é? De um modo geral, nós sabemos que esse é o nível do amor bíblico, né? Do amor cristão que nós devemos ter uns para com os outros. Estarmos dispostos a dar a nossa própria vida, não é? Quem aí estaria disposto a morrer pelo marido? Dar a vida pela esposa, pelos filhos, pelos pais. Ainda estamos aí num nível fácil, né? Um nível fácil. Quem estaria disposto a dar a vida por qualquer irmão, membro aqui da igreja, da Terceira Igreja de Colatina? Quem aqui estaria disposto a dar a vida por um irmão em Cristo? Um destes que certamente morreu lá nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Alguém que você nem conhece, mas alguém crente, é irmão em Cristo seu. Rapaz, sei não, pastor. Quem aí estaria disposto a dar a vida e morrer por um estuprador? Quem aí estaria disposto a dar a vida e morrer por um terrorista, um assaltante, um bandido, um criminoso, um serial killer? Quem estaria disposto? Foi exatamente por esse tipo de gente que Cristo morreu. Eu gosto sempre de lembrar que todos nós, irmãos, somos potenciais, ou éramos potenciais pecadores da pior espécie, com todo o potencial de malignidade, não fosse a graça de Cristo operada em nós. E é quando estávamos nesse estado que Cristo demonstrou o seu amor para conosco, que Deus demonstrou o seu amor para conosco, manifestado por meio de Cristo Jesus, através da sua morte. Porque Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Este amor de Deus que é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus, né? É muito bom, né, Paulo usar especificamente a expressão derramado, né? Porque assim como o Espírito Santo de Deus é derramado por nós, assim como pelo batismo nós recebemos esse derramamento de água, assim como é o sangue de Cristo que é derramado por nós, em nossos corações, por meio do Espírito Santo de Deus, o qual nos foi outorgado. Esse texto aqui é um dos textos que aparecem também as três pessoas da Trindade, né? Nós vemos aqui o amor de Deus, por meio de Cristo Jesus, no Espírito Santo, no qual nos foi outorgado. Irmãos, esse texto traz muitas boas lembranças para nós, num tempo onde a justificação de Cristo pode e deve ser aplicada em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar, e refletindo para as nossas casas, que a obra de Cristo Jesus nos garante a paz com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes, no mundo que nos tenta tanto ao estresse, a correria do dia a dia, as lutas do trabalho, no serviço, muitas vezes nós somos tentados a perder a nossa paz, a deixar que essas coisas periféricas, superficiais, ou às vezes até sérias e profundas, comprometam a nossa paz. Não deixe que nada tire sua paz. Essa paz já foi garantida para você e por meio de Cristo Jesus. Basta que vivamos essa paz, experienciemos essa paz de Deus, diariamente. Diariamente. A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento, que deve dominar os nossos corações e as nossas vidas, mesmo quando não tem saúde, não tem dinheiro no bolso e as coisas vão muito mal. Mesmo quando a tempestade está prestes a fazer com que o barco naufrague, Cristo continua lá e nós devemos tranquilizar o nosso coração, entendendo que temos essa paz com Deus. Devemos ter em nossos corações, irmãos, constantemente cheios
dessa esperança de Cristo por nós na cruz do Calvário. Talvez você já esteja cansado das decepções por colocar a sua esperança nas coisas deste mundo, em pessoas deste mundo. Isso ajuda-nos até a mudar um pouco essa atitude e esse pensamento, irmãos. Se nós focarmos um pouco mais a nossa esperança em Cristo e menos em pessoas, naturalmente nós iremos nos decepcionar menos. Nós precisamos entender que somente Cristo é este em quem nós podemos nos assegurar de que Ele não nos decepciona, não nos abandona jamais. A obra de Cristo, irmãos, por nós, a justificação de Cristo por nós nos garante também o regozijo, a alegria, o contentamento em meio às tribulações, em meio às lutas. Os irmãos sabem que uma das possibilidades para a palavra tribulação, né, é a mesma que nós usamos também para provação, a ideia de um teste mesmo, de uma prova. E a aplicação disso é muito ligada a essas provas mesmo que nós fazemos, né? Que já fizemos lá na escola, na faculdade, no concurso, né? A ideia é para testar os nossos conhecimentos, né? A tribulação da parte de Deus para conosco, irmãos, serve para isso mesmo, para testar o nosso conhecimento acerca dele mesmo, para testar a nossa comunhão, a nossa caminhada com ele. Isso serve para o aperfeiçoamento da nossa fé. Então eu queria me referir a você que especificamente tem passado por tribulações, por lutas, por angústias, por dificuldades. Entenda que tudo isso está não apenas no controle, mas no decreto de Deus para a sua vida, para torná-lo melhor, para aperfeiçoá-lo, para aumentar a sua fé. Eu sei que isso dói, eu sei que isso traz sofrimento, mas sofra aos pés de Cristo, sofra aos pés da cruz, prostrado diante dele, sabendo que ele mesmo tem renovado as nossas forças. Afinal de contas, ele é este Deus que garante o seu amor para conosco. E o amor de Deus para conosco é este amor que é demonstrado de modo prático, a cada dia, no cuidado que ele tem conosco, no amparo que ele tem conosco, na garantia de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Cristo, irmãos, nós podemos ter essa esperança de que a nossa salvação está garantida nele e somente por meio dele. E não depende de nós, não depende daquilo que façamos ou deixemos de fazer, mas do próprio Deus que derrama esse seu amor para conosco por meio do seu Espírito, o qual nos foi outorgado. Que seja essa a nossa esperança, irmãos, a nossa esperança constante de que o Senhor está conosco e de que essa justificação operada por Ele em nós continua tendo seus efeitos em nossas vidas, com bênçãos diárias, as quais Ele derrama sobre nós por meio da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Pai, por tão grande salvação operada em nós. Muito obrigado, Deus, porque em Cristo nós somos justificados, como cantamos aqui, e fomos reconciliados aos teus braços de amor. Ó Deus, muito obrigado porque isso não depende de nós. Obrigado porque quando ainda éramos pecadores, Deus, sem mérito algum, o Senhor decidiu manifestar a tua graça e a tua misericórdia por meio do teu Filho Jesus. Senhor, que essa paz que excede todo entendimento possa inundar os nossos corações, sobretudo em meio às tribulações, às lutas, as dificuldades que enfrentamos na vida, que o Senhor mesmo nos capacite a permanecermos firmes, resilientes, Deus, e perseverantes, entendendo que tudo isso logo, logo passará, quando o Senhor vier nos buscar, para nos levar para a glória celeste. O lugar, Deus, onde não haverá mais choro nem dor, porque tudo isso ficará para trás e nós estaremos com o Senhor. Ó Deus, derrama da tua capacitação em nós para que possamos viver isso diariamente, Deus. Faz isso no coração e na vida de cada um dos irmãos. Derrama da tua graça sobre a vida desta igreja, sobre a liderança e o pastor dessa igreja. Que esses irmãos permaneçam firmes nesta graça, Deus, para a tua glória. Em nome de Cristo que a ti oramos. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço muito a oportunidade
E sempre que forem à Vitória, deem uma passadinha lá em Morada, para nós nos vermos e temos um tempo juntos também. Que Deus derrame da graça sobre a vida dos irmãos.